Talvez você esteja sentindo isso agora mesmo. Esse aperto que sobe do estômago e se acomoda no peito, como se algo estivesse empurrando por dentro e não deixasse o ar entrar direito. Não é uma preocupação comum que passa depois de um tempo. É algo que fica, que te acompanha durante o dia e volta com mais força quando a noite chega e tudo fica quieto. Você tenta continuar a sua rotina, tenta sorrir para as pessoas, tenta cumprir o que precisa ser feito, mas por dentro a sensação é de que está vivendo com o coração sempre um pouco acelerado, sempre esperando o próximo problema aparecer. Eu não sei o que está causando isso na sua vida. Pode ser uma situação financeira que se arrasta há meses e você já não sabe mais o que inventar. Pode ser a saúde de alguém que você ama ou a sua própria saúde. A cada exame, cada consulta, cada espera por um resultado, deixa a mente trabalhando sem parar. Pode ser um relacionamento que está difícil, uma conversa que você ainda não teve coragem de ter, ou a sensação de que as coisas entre você e alguém importante estão escorregando e você não consegue segurar. Ou talvez seja a soma de várias coisas pequenas que juntas viram uma grande bola de neve, um peso enorme. O que importa é que você chegou até aqui carregando isso. E eu quero que você saiba que não precisa fingir que está tudo bem só para conseguir continuar. Tem gente que passa o dia inteiro funcionando, respondendo mensagens, resolvendo problemas do trabalho, cuida da casa, conversa com as pessoas como se nada estivesse acontecendo. Só que por dentro a cabeça não para. Os pensamentos ficam girando em volta das mesmas coisas, tentando prever o que pode dar errado, tentando achar uma saída que ainda não apareceu. Você está no meio de uma conversa e de repente se pega longe, pensando em algo que você ainda nem precisa resolver. Está dirigindo e a mente já está no problema de amanhã. Está tentando descansar e o corpo está cansado, mas a mente continua ligada no 220, como se tivesse um interruptor que ninguém consegue desligar. E quando finalmente você deita para dormir, o aperto parece crescer. Você vira de um lado para o outro, olha a hora no celular, tenta respirar mais fundo, tenta orar, tenta pensar em outra coisa. Mas os pensamentos continuam chegando. Às vezes você até consegue dormir um pouco, mas acorda no meio da noite com o coração batendo mais forte. Ou acorda de manhã já cansado, como se tivesse passado a noite inteira lutando. E o dia começa de novo. As pessoas esperam que você funcione normalmente. Os compromissos estão lá te esperando. E você funciona. Só que por dentro está exausto. Está tentando respirar em meio a uma tempestade que quase ninguém vê. Às vezes a gente chega a um ponto em que nem sabe mais explicar o que está sentindo. Não é exatamente medo de uma coisa específica, não é exatamente tristeza, é uma inquietação constante, uma sensação de que algo precisa ser resolvido agora, mesmo quando não tem uma solução imediata. E a solidão desse sentimento é real, porque as pessoas ao redor podem até perceber que você está diferente, podem até perguntar se está tudo bem, mas raramente conseguem entender a profundidade do que está acontecendo aí por dentro. Então a gente responde, está tudo bem, sorri e continua carregando este peso sozinho. Eu quero te lembrar de uma coisa que a gente costuma esquecer justamente nesses momentos. Você não foi feito para viver assim o tempo todo. Esse estado de alerta permanente não é o lugar onde o coração encontra descanso. Deus não nos criou para viver com o peito sempre apertado e a mente sempre preparada para o pior. Ele conhece o que isso faz com a gente. Ele sabe o quanto rouba o sono, a alegria, a capacidade de estar presente com as pessoas que amamos. Ele sabe o quanto isso nos faz sentir distantes dele, como se
a gente estivesse gritando por dentro e ninguém estivesse nos ouvindo. Mas existe alguém que vê exatamente o que você está carregando, mesmo quando você não consegue colocar em palavras. E eu quero te dizer com todo o carinho, você não precisa continuar fingindo. Não precisa achar que precisa ter todas as respostas antes de poder entregar essa situação. Às vezes, a gente pensa que a oração só funciona se a gente estiver calmo, se a gente souber exatamente o que pedir, se a gente tiver fé suficiente. Mas não é assim. Deus recebe a gente exatamente como nós estamos, com o peito carregado, apertado, com a mente confusa, com a voz trêmula, com a fé pequena. Ele não exige que a gente chegue perfeito, ele só pede que a gente se aproxime dele. A Bíblia tem uma palavra que conversa diretamente com esse momento. Em Filipenses, o apóstolo Paulo escreve: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Percebe o que ele está dizendo? Ele não está pedindo que a gente finja que não está ansioso. Ele está dizendo que no meio dessa inquietação, a gente pode levar tudo até Deus. Não precisa esperar a tempestade passar para orar. Pode orar bem no meio da tempestade. E a promessa não é que o problema vai desaparecer imediatamente como num passe de mágica. A promessa é que a paz de Deus, uma paz que a gente não consegue explicar, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Isso muda o jeito de olhar para o que você está vivendo, porque a tendência natural é achar que precisa resolver tudo sozinho, que se parar de se preocupar as coisas vão piorar ainda mais, que a gente precisa ficar em alerta o tempo todo. Mas a verdade é que a gente nunca esteve no comando de tudo. E quando tentamos carregar sozinhos o que é grande demais, o que sobra é exatamente esse cansaço que você está sentindo agora. Entregar a Deus não significa parar de agir ou de cuidar das suas responsabilidades, mas significa parar de acreditar que o resultado final depende só da nossa força. Significa confiar que enquanto a gente faz a nossa parte, Deus está cuidando da parte que a gente não consegue alcançar. Eu quero que a gente pare agora por alguns minutos e coloque tudo isso diante de Deus. Você não precisa achar as palavras perfeitas, não precisa estar sentindo fé demais. Só fica aqui comigo. Feche os olhos se quiser, respire da maneira que você consegue e vamos falar com Deus juntos. Pai, a gente chega até Ti hoje sem disfarces. Tu sabes o nome de cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Tu sabes o que tem tirado o sono, o que tem apertado o peito, o que tem feito a mente trabalhar sem descanso. Não estamos aqui pedindo que tudo se resolva em um instante. Estamos aqui porque já tentamos de várias formas e o peso continua. Porque a inquietação tem sido maior do que a nossa capacidade de lidar com ela. Porque o ar tem faltado no peito. Porque a mente tem corrido mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Eu peço que nesse momento o Senhor olhe para cada coração. Que o Senhor veja o que a gente nem consegue colocar em palavras. Que tu sintas o cansaço, o medo, a solidão, essa inquietação. E que a tua presença venha agora. Não como uma teoria, mas como uma realidade. Como alguém que se aproxima de um filho que está com medo e simplesmente fica do lado dele até que o medo passe. Senhor, a gente precisa da tua paz. Não essa paz que o mundo oferece, que depende das circunstâncias melhorarem. A gente precisa da paz que só o Senhor pode dar. Essa paz que guarda o coração mesmo quando a situação ainda não melhorou. Essa paz que permite a gente dormir mesmo sem ter todas as respostas. Essa paz que faz a respiração voltar aos poucos, que acalma a mente, que diz por dentro: eu não estou sozinho. Recebe o que a gente não consegue mais carregar.
Recebe os pensamentos que não param, as preocupações que se repetem, a sensação de que o chão está instável. A gente coloca isso diante de Ti agora, não porque somos fortes, mas porque já reconhecemos que sozinhos não vamos dar conta. Eu peço especialmente por quem está lutando para dormir há noites e noites, por quem está acordando já cansado, por quem tem medo de receber uma mensagem, de atender a uma ligação, de olhar para o futuro. Fica pertinho agora. Mostra que a tua presença é mais concreta do que qualquer cenário que a mente possa inventar à noite. Coloca o teu cuidado sobre cada coração. Faz o ar entrar um pouco mais fácil. Acalma o que está agitado por dentro. Não dê uma forma mágica que some com a realidade, mas dê uma forma real, que permita a gente continuar o dia sabendo que não estamos abandonados. Ensina a gente a confiar um pouco mais, dia a dia, a soltar o que a gente tem segurado com tanta força, a acreditar que o teu cuidado não depende da nossa capacidade de controlar as coisas, que mesmo quando a gente não entenda o caminho, tu continuas sendo o mesmo. Pai, talvez eu ainda não saiba como essa situação vai terminar, talvez o problema continue existindo amanhã, mas hoje eu decido parar de lutar sozinho contra o que está me consumindo. Eu coloco nas tuas mãos o que tem me roubado o descanso. Eu escolho acreditar que a tua paz é capaz de guardar o meu coração, mesmo enquanto a situação ainda não mudou. Eu escolho confiar, eu escolho descansar em ti, meu Senhor. Mesmo que o peito ainda esteja um pouco apertado, eu escolho acreditar que tu estás comigo, que o Senhor está cuidando, que o Senhor não me esqueceu. Obrigado porque a gente pode chegar a Ti do jeito que está. Obrigado por não precisarmos ter tudo resolvido para experimentar o Teu cuidado. Obrigado porque mesmo no meio dessa inquietação, a gente pode encontrar um lugar de descanso em Ti. Continua conosco agora, continua conosco quando essa oração terminar. Continua quando a noite chegar de novo e a mente tentar voltar a acelerar. Fica do nosso lado. Guarda o que a gente não consegue guardar sozinho. Guarda o nosso coração, a nossa mente e nos ensina a cada dia a viver um pouco mais confiante na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Se alguma coisa aí dentro de você se acalmou um pouco enquanto a gente orava, se você conseguiu soltar alguma preocupação que estava carregando sozinho, deixa aqui nos comentários uma palavra simples. Pode ser só descansar, ou eu confio, ou preciso de paz. Qualquer coisa que represente o que você está sentindo agora. Não precisa explicar nada, apenas registre esse momento. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, alguém cujo peito também está apertado, compartilhe essa oração com essa pessoa. Às vezes uma palavra de esperança chega exatamente na hora em que a pessoa mais precisa. E se você quiser continuar recebendo orações como essa, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. A gente se encontra de novo amanhã. Enquanto isso, que o cuidado de Deus continue te acompanhando um dia de cada vez.